Estavam aqui na ordem de chamada e eu vou aproveitar o ensejo, depois passamos aos feitos com sustentação oral. São quatro agravos regimentais de minha relatoria. O primeiro deles é agravo regimental na reclamação 8.637 do Rio de Janeiro, sendo agravante o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e o agravado é Samuel Coelho Chagas. O segundo é o agravo regimental na reclamação 7.982 de Santa Catarina, sendo agravante a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE. E o advogado agravado é Vera Aparecida Almeida Alves e outro. Em seguida, nós temos aqui o agravo regimental na reclamação 9.165 de Santa Catarina, agravante a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, e o agravado Lúcia Bete. E, finalmente, o agravo regimental na reclamação 9.762 de Santa Catarina, sendo agravantes Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, SA-CEASA, e o agravado Tribunal Superior do Trabalho. Em resumo, a questão é a seguinte: o tema central seria uma pretensa afronta ao decidido pela Corte na ADI 1770 do Distrito Federal e na ADI 1721 do Distrito Federal. No primeiro caso, que é o do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, o Instituto Agravante foi condenado ao pagamento de licença-prêmio após a aposentadoria de um de seus funcionários, com base no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal. Nos demais casos, as empresas reclamantes são empresa pública e sociedade economista estadual, insurgiram-se contra decisões que, também fundamentadas no parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição Federal, permitiram aos respectivos empregados interessados o acúmulo da aposentadoria com o respectivo salário, ao fundamento de que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo trabalhista. Nas quatro reclamações, alegou-se violação ao decidido por esse tribunal na ADI 1770. Eu julguei improcedentes, monocraticamente, os pedidos, tendo em vista a ausência de identidade material entre os fundamentos dos atos reclamados e aqueles emanados das referidas ADIs. Esta, portanto, a razão dos regimentais. E eu estou propondo o desprovimento de todos eles. Primeiro, porque nenhum dos agravantes apresentou fato novo capaz, a meu ver, de infirmar as decisões agravadas. Eu digo, em suma, que, diferentemente do que alegam os agravantes, esta Corte apenas declarou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 453 da CLT e assentou que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo trabalhista. E eu cito precedentes nos quais eu me baseei para julgar improcedente de plano essas reclamações, são os seguintes: a reclamação 5.551, da ministra Carmen Lúcia, a reclamação 5.977 do ministro Celso de Mello, a reclamação 8.341 da ministra Ellen Grace, e também a reclamação 9.127 do ministro, sendo o relator, o ministro Aires Brito. Todas elas foram submetidas a agravos regimentais e o plenário rejeitou todos os agravos, situação exatamente idêntica. Então, pelo meu voto, estou negando provimento aos agravos. Todos de acordo? Este é o resultado unânime da Corte. Agora temos quórum para julgar qualquer matéria, inclusive constitucional. Vamos chamar com sustentação oral, não? Esse é um recurso extraordinário com repercussão geral. Pois não. Então, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, chamo a julgamento o recurso extraordinário 579.167, que procede do Acre, com relação ao qual foi reconhecida a sustentação oral, sendo recorrente o Ministério Público do Estado do Acre e recorrido o Denilson da Silva Lima. Nós temos duas sustentações orais, ministro relator. Pela interessada Defensoria Pública da União, falará o doutor Ramã Tabosa de Moraes e Córdova, ilustre defensor público geral federal. E pelo Ministério Público Federal falará a vice-procuradora-geral da República, a eminente doutora Débora Macedo Duprá de Brito Pereira. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Presidente, o Tribunal de Justiça do Acre
ao negar provimento ao agravo na execução penal 2007-001765, dígito 9, assentou a possibilidade de condenado pela prática de crime hediondo consumado anteriormente. A questão de fundo é a aplicação da lei no tempo. Consumado anteriormente à edição da Lei 11.464/2007, obter direito à progressão do regime de cumprimento da pena, desde que cumpra 1/3 desta, ou seja, o dobro do requisito objetivo de tempo mínimo para os delitos comuns. Por meio do extraordinário de folha, interposto com alegada base na aliniado permissivo constitucional, o Ministério Público Estadual argue a transgressão do artigo 5º, inciso 40, do diploma maior. Assevera incidir o novo regramento do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, imposto pela Lei 11.464/2007, ou seja, o requisito 2/5 da pena relativamente a condenado primário e 3/5 em casos de reincidência, afastada a aplicação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Quanto à repercussão geral, anotou a importância da questão sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico, porquanto o entendimento do Supremo alcançará grande quantidade de apenados por crimes hediondos e assemelhados, beneficiados com a progressão de regime após o cumprimento somente 1/6 da pena. O recorrido, nas contrarrazões, sustenta o acerto da conclusão adotada no acórdão impugnado, não havendo ofensa aos preceitos constitucionais evocados. Afirma que a aplicação do requisito temporal previsto na Lei 11.464/2007 violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica. O princípio da retroatividade apenas da lei penal mais benéfica. O recurso foi admitido em 4 de abril de 2008, o plenário reconheceu a repercussão geral. Esse recurso foi distribuído inicialmente ao ministro Menezes de Direito e me foi redistribuído. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, doutor Mário José Guise, de folha 94 a 113, preconiza o conhecimento e o provimento do extraordinário. Diz que as regras constantes da Lei 11.464/2007 deveriam ser observadas desde a publicação da norma na concessão do benefício da progressão de regime para condenados por crimes hediondos e equiparados, ainda que o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor da aludida lei e ao relatório. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Ramã Tabosa de Moraes e Córdoba para fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da presidência, Ricardo Lewandowski, excelentíssimas senhoras ministras, Rosa Weber, Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá. Gostaria de fazer uma saudação especial ao ministro relator, Marco Aurélio, por ter admitido a Defensoria Pública da União no presente processo, justamente pela nossa atuação nos 4 presídios federais, nas Forças Nacionais de Defensoria Pública e, enfim, a repercussão que pode vir a ter o provimento desse recurso extraordinário e também saudação ao ministro Theory, a quem não tive a oportunidade de me reportar dessa tribuna até o presente momento. Bom, excelentíssimos senhores ministros, a questão se mostra bastante simples, mas, ao mesmo tempo, ela é de complexa compreensão. É bastante simples pelo seguinte: o Ministério Público local do Acre sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre teria violado o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que prevê que lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu.
Ocorre que entende o Ministério Público Local e, na mesma linha, sustentou o Ministério Público Federal, que, na medida em que... só um instante. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 foi declarado constitucional, a norma 11.464 passaria a ser mais benéfica, portanto, quando ela foi editada um ano posteriormente à decisão dessa Egrégia Corte, que entendeu pela inconstitucionalidade do referido dispositivo, que alegava que era inconstitucional o cumprimento da pena integralmente fechado. Então, a Defensoria Pública entende completamente descabido esse argumento, tendo em vista que, ao nosso sentir, a Lei 11.464 é muito mais gravosa do que a lei, o entendimento que foi firmado nessa Corte. Por esta razão, não procede o argumento de que o artigo 52.10 não teria sustado a eficácia daquela norma, do parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072. Né? O Senado Federal não tem a praxe de suspender, quando declarado a inconstitucionalidade do dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, e, na verdade, um mês depois da declaração, já começou um novo processo eleitoral o novo processo legislativo que veio a culminar na Lei 11.464 de 2007. Então, isso demonstra que a Lei 11.464, antes dela, é claro que se aplicava aos crimes hediondos o disposto no artigo 116 da LEP e 33 do Código Penal, porque aquela lei, a Lei dos Crimes Hediondos, aquele dispositivo tido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ele passou a não ter mais validade nenhuma. Tanto é que o dispositivo do acórdão daquele julgamento, ele na parte unânime do dispositivo, diz o seguinte: o tribunal, por votação unânime, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade do preceito legal em questão não gerará consequências jurídicas com relação às penas já extintas nessa data, pois esta decisão plenária envolve unicamente o afastamento do óbice representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem prejuízo da apreciação caso a caso pelo magistrado competente dos demais requisitos pertinentes ao reconhecimento da possibilidade de progressão. Ou seja, ele teve efeitos, o julgamento foi incidente, tanto, mas ele teve efeito amplo, ou seja, todos os magistrados de primeiro grau das varas de execução penal poderiam apreciar, sim, os pedidos de progressão de regime com base em 1/6 do cumprimento da pena, e não mais apenas o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que diversos dispositivos, diversas petições foram juntadas ao julgamento desse HC da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, 82959, pedindo a extensão do julgamento. Só que entendeu de forma correta o ministro Marco Aurélio e todo o tribunal de que não, isso já poderia ser tratado lá na origem, na vara de execução criminal, não sendo necessário que todos os processos chegassem ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nada mais é do que os magistrados de primeira instância já cumprindo o que determinado por esta Corte no julgamento do HC 82959. Portanto, a nosso sentir, não há como sustentar-se que a norma da 11.464 é mais benéfica. É óbvio que ela é muito mais gravosa na medida em que um apenado, hipoteticamente, numa pena de 12 anos de reclusão, ele vai progredir, de acordo com a LEP, com 2 anos de cumprimento de pena. Ao passo que, com a Lei 11.464, acima de 4 anos de reclusão é que ele poderá vir a progredir de regime. Então, isso não é inovação, não é uma tese sustentada apenas pela Defensoria Pública, senhores. Este plenário, esta Corte, no RHC 91300 da relatoria da ministra Ellen Grace, julgamento levado a efeito em 5 de março de 2009, também se manifestou rigorosamente nos termos em que esta Defensoria Pública passa a se manifestar. Ou seja, este tribunal já se manifestou no mérito da mesma forma como ora a Defensoria sustenta, no sentido, inclusive, da rejeição, do desprovimento do presente recurso extraordinário. Me permitam, novamente, fazer a leitura do que restou decidido naquela oportunidade.
houve a necessidade da edição da Lei nº 11.464 para que houvesse alteração da redação do dispositivo legal, contudo, levando em conta que, considerada a orientação que passou a existir nessa Corte, à luz do precedente 82959 do HC 82959, o sistema jurídico anterior à edição da Lei de 2007 era mais benéfico ao condenado em matéria de requisito temporal, 1/6 da pena, comparativamente ao sistema implantado pela Lei 11.464, que é de 2/5 ou 3/5, dependendo se reincidente ou não. Deve ser concedida em parte a ordem para que haja o exame do pedido de progressão do regime prisional do paciente, levando em conta o requisito temporal de 1/6 da pena fixada. No mesmo sentido, cito um precedente do ministro Menezes de Direito, e neste último julgado ficou expressamente consignado que, aspas, relativamente aos crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, a progressão de regime carcerário deve observar o requisito temporal previsto nos artigos 33 do Código Penal e 112 da Lei de Execuções Penais, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica. Então, o Ministério Público Local quer fazer crer que a Lei 11.464 é mais benéfica do que a Lei 8.072. Por óbvio, ela é. Só que o problema é que, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei 8.072, ela passou a não existir no mundo jurídico. Então, passou automaticamente a vigir, naquela época, os artigos 116 da LEP, que permitia a progressão com 1/6 da pena, do cumprimento da pena, e concomitante em combinação com o artigo 33 do Código Penal. Então, veio a Lei 11.464 e, por óbvio, ela se tornou mais gravosa. Então, ela não tem como retroagir para beneficiar. Ela está recrudescendo a forma de cumprimento da pena. Então, não temos como admitir a Defensoria, e espero que o Supremo Tribunal Federal, na linha do precedente aqui citado, o precedente no RHC 91.300 do Distrito Federal, da relatoria da ministra Ellen Grace, no mesmo sentido de que a Lei 11.464 ela veio para recrudescer e não para beneficiar, como quer fazer crer o Ministério Público Local, acompanhado do Ministério Público Federal. Outras decisões anteriores e posteriores ao referido precedente foram já proferidas por essa Corte por suas turmas, primeira e segunda. Então, nessa linha, gostaria de pedir a todas Vossas Excelências, seja negado o provimento ao recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Acre. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Raman Tabosa. Concedo a palavra à doutora Débora Macedo Duprá, de Brito Pereira. Obrigada, senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, senhor diretor-geral da União. Bom, eu até acredito que, a preceder esse julgamento, deveria ser julgada a reclamação 4.335, e eu explico por quê. O que está se discutindo é exatamente o efeito da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 82.959, que foi aquele em que se definiu pela inconstitucionalidade da previsão da Lei de Crimes Hediondos, da impossibilidade de progressão de regime prisional. Na reclamação, o que é objeto de discussão é exatamente uma decisão de um juiz de primeiro grau que sustenta que aquela decisão ela se aplicou exclusivamente àquele caso, sem potencialidade de atingir outros tantos. E eu digo isso porque essa é a questão de fundo também nesse recurso extraordinário. Porque qual é a tese sustentada? Quais são as teses sustentadas, as teses que se digladiam aqui? Uma delas é que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, foi no sentido de declarar a inconstitucionalidade daquele dispositivo com efeitos gerais. E, portanto, aquela disposição ela deixou de ter vigência e eficácia. Como ela foi afastada do ordenamento jurídico, a disciplina passou a ser a norma geral do artigo 33 do Código Penal. Se confrontada essa norma com a nova lei, essa norma deveria prevalecer porque mais benéfica, e a lei posterior seria uma lei que traria mais prejuízos ao réu. Diferentemente, se considerar
que aquela decisão adotada por ocasião do HC 82959, ela teve aplicabilidade apenas àquele caso, e que, para que ela pudesse se estender aos demais, seria necessário a atuação do Senado Federal, suspendendo a eficácia da norma, nós teríamos, portanto, a sobrevivência da lei, uma lei que impedia a progressão de regime prisional, em confronto com uma lei atual que prevê. Então, a lei atual seria mais benéfica em relação à Lei 8.072. Então, essa é a questão de fundo. Então, eu acho que o fundamental é nós recuperarmos o que foi, de fato, decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesse HC 82.959. E lembrando que o voto condutor desse acórdão foi da lavra do ministro Gilmar Mendes, que analisou detidamente essa questão. Primeiro, mostrando que nós, na atualidade, não podemos dizer que temos um sistema, enfim, plenamente subjetivo, enfim, concreto e difuso, tendo como contraface um sistema abstrato, concentrado, que, na verdade, esses sistemas eles vêm por alterações constitucionais se comunicando e cada um deles vem assumindo característica dos outros, a tal ponto de nós termos seria muito mais correto dizermos que, na atualidade, contamos com um sistema misto de natureza marcadamente objetiva, né? A outra tese sustentada nesse habeas corpus é a respeito do papel do Senado Federal na atualidade, diante dessas mutações constitucionais, algumas provocadas, de fato, pelo Constituinte derivado, outras provocadas por interpretação, que, na verdade, esse papel ele estaria limitado a dar publicidade, mas não teria efeito nem declaratório, como de resto jamais teve, e tampouco constitutivo, né? Então, diante dessas conclusões, o que o plenário... e a terceira questão que foi posta nesse habeas corpus foi sobre a possibilidade de modulação de efeitos, tomando de empréstimo o Instituto do Controle Abstrato e Concentrado de Constitucionalidade. E, exatamente diante dessas compreensões anteriores, é que se chegou à conclusão de que era possível modular os efeitos dessa decisão de tal modo que fossem preservadas aquelas situações anteriores em que já tinha havido a execução da pena, que não era mais possível reverter, inclusive para impedir a responsabilização do próprio Estado. Então, enfim, o ministro Gilmar depois pode recuperar isso com mais propriedade. Esse é o pano de fundo de todo esse... Enfim, são as razões que se somaram nesse julgamento. Diante disso, eu quero crer que o que se deliberou naquela ocasião é que o plenário, e essa foi uma decisão tomada a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, eu estou aqui salvo engano, por unanimidade, foi no sentido, portanto, de considerar inconstitucional o dispositivo da Lei de Crimes Hediondos que impedia a progressão de regime prisional. Ao fazê-lo, fez isso com todas as características do processo objetivo, do processo abstrato e concentrado de constitucionalidade. Portanto, as leis e, ao fazê-lo, portanto, retirou do ordenamento, retirou vigência e eficácia, reconheceu, ainda que tenha emprestado efeitos prospectivos, que não mais persistia no nosso ordenamento aquele dispositivo. Quando o Supremo assim decidiu, ele remeteu, lógico e necessariamente, essa disciplina para o regime geral do Código Penal, o artigo 33. O artigo 33, confrontado com a lei posterior, com a Lei 11.464, é um dispositivo, obviamente, de natureza mais benéfica. Então,
nesse sentido, a tese que ora sustento, em desacordo até com o parecer exarado nesses autos, é de que prevalece, de fato, para aqueles que estavam já submetidos ao regime do artigo 33 do Código Penal, por conta dessa decisão no habeas corpus 82.959, persiste o regime anterior porque é mais favorável ao réu. Enfim, nesse sentido, eu confesso que não estou aqui sem o parecer do Ministério Público, não sei quem é o recorrente ou recorrido. Então, é pelo desprovimento do recurso. Relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o juízo assentou a aplicação da percentagem de 1/6 e houve agravo na execução. No Tribunal de Justiça, nós tivemos dispersão de votos, porque o magistrado relator concluía que se deveria observar o percentual de 1/3. Já um vogal manifestou-se pela negativa, simplesmente, de provimento ao recurso. E o segundo vogal, ele provia o recurso para aplicar a lei nova, a Lei 11.464. Acionou o Tribunal de Origem o disposto no artigo 615, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e assentou a decisão mais benéfica ao acusado, ou seja, a decisão que considerou a percentagem menor de 1/6. Presidente, estou a concluir pelo desprovimento do recurso. E, no voto, após examinar os pressupostos de recorribilidade, tendo-os como atendido, digo que a vida em sociedade pressupõe a segurança jurídica. Revela-se como primeira condição desta última, da segurança jurídica, a irretroatividade da lei, que é editada para viger prospectivamente, alcançando atos e fatos que venham a ocorrer. No âmbito penal, essas premissas surgem de modo mais categórico, conforme disposto no inciso 40 do artigo 5º da Carta da República. A lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. A título de lei penal, entende-se toda aquela que diga respeito ao direito substancial. O Judiciário, ao formalizar decisão condenatória, fixa parâmetros e implicitamente tem-se apanhada a regência própria ao cumprimento da pena. No caso, é extreme de dúvidas que a prática delituosa e até mesmo a condenação do recorrido, mais importante aqui é a prática delituosa, aconteceram antes de 28 de março de 2007, quando veio à baila a Lei 11.464, estipulando novos requisitos temporais para progredir-se no cumprimento da pena. Vigorava, à época, norma a versar percentagens diversas para lograr-se presente o fator tempo à progressão, 1/6 de cumprimento da pena relativamente aos crimes em geral e 1/3 no tocante aos hediondos. Então, cabe perceber, considerada a aplicação da lei no tempo, a normatização vigente na data em que foi cometido o crime. A ótica fica potencializada, repito, quando observado o rol das garantias constitucionais, a prever o mencionado artigo 5º, inciso 40, consoante já consignado, ou seja, a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar
salvo para beneficiar, deixa eu ver onde é que está, salvo para beneficiar o réu. O tribunal de origem prolatou a decisão a que me referi e manteve a percentagem de 1/6, né? Surge a problemática. Observa-se essa percentagem de 1/6 ou a percentagem alusiva aos crimes em geral, ou a percentagem alusiva aos crimes hediondos, né? Eu trouxe o voto realmente desprovendo o recurso, mas creio que o recurso está a merecer provimento parcial. Provimento parcial para adotar-se a ótica do relator na Corte de origem, distinguindo a espécie do delito. E presente o fato de tratar-se de delito rotulado como hediondo, ter-se a percentagem de 1/3, ao invés da percentagem de 1/6. O meu voto é no sentido do provimento do recurso, para restabelecer, portanto, a ótica do relator, provendo parcialmente, não para aplicar a lei nova retroativamente, não é isso. Cito, inclusive, precedentes do tribunal, 20 e poucos precedentes do tribunal, mas para observar o percentual de 1/3. É como voto. Ministro Eurico. Senhor presidente, essa matéria foi examinada nesse plenário no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus 91.300. E, na oportunidade, o caso foi relatado pela ministra Ellen, ficou assentado o seguinte: o julgamento do Supremo Tribunal Federal em processos subjetivos relacionados ao caso concreto não alterou a vigência da regra contida no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, de 90, na sua redação original. Houve necessidade da edição da Lei 11.646, de 2007, para que houvesse alteração da redação do dispositivo legal. Contudo, levando em conta que, considerada a orientação que passou a existir nessa Corte, à luz do precedente do HC 82.959, o sistema jurídico anterior à edição da Lei 2007 era mais benéfico ao condenado em matéria de requisito temporal, 1/6 da pena, comparativamente ao sistema implantado pela Lei 11.646, 2/5 ou 3/5, dependendo do caso. Deve ser concedida em parte a ordem para que haja o exame do pedido de progressão do regime do paciente, levando em conta o requisito temporal de 1/6. No mesmo sentido, consta da ementa o habeas corpus 94.025, o relator ministro Menezes Direito da primeira turma. Nesse sentido, nesse último julgado, diz a ministra Ellen, ficou expressamente consignado que, relativamente aos crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei 11.464/07, a progressão de regime carcerário deve observar o requisito temporal previsto no artigo 33 do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execuções Fiscais, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, na sua redação original, não pode ser utilizado como parâmetro de comparação com a Lei 11.464/07, diante de sua declaração de inconstitucionalidade, ainda que no exercício do controle concreto, no julgamento do HC 82.959, ministro Marco Aurélio. Então se reconheceu que se aplicava ao caso 1/6. Esse precedente... Vossa Excelência tem toda a razão. Realmente prevalece
a regra linear que indica o percentual de 1/6. Presidente, desprovejo o recurso, voltando, portanto, ao voto que tinha redigido inicialmente. Agora, então, os fundamentos do eminente relator. Nego o provimento ao recurso extraordinário, presidente. Senhor presidente, é evidente que essa lei nova ela encerra uma novácio em pégios, porque ela exige um tempo de cumprimento de pena para progressão muito maior do que o que prevê o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que estabelece o cumprimento de 1/6. Por essa mesma razão, o Supremo Tribunal Federal, após o julgamento das ações da ação declaratória de inconstitucionalidade mencionada pelo Ministério Público, destacou, por exemplo, no AI 757-480, da relatoria do ministro Carlos Aires de Brito, julgado em 2011, na primeira turma. A Lei 11.464 de 2007 é de ser aplicada apenas aos fatos praticados após sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes da entrada em vigor do mencionado diploma legal, a progressão do regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. No mesmo sentido de que não incide a lei na execução da pena por delito cometido antes do início da vigência, devendo a questão da progressão ser decidida à luz do artigo 112, eu cito o HC 88059, da relatoria do ministro César Peluso, da segunda turma, julgado em 25/11 de 2008. De sorte, senhor presidente, que eu também acompanho o relator para negar provimento ao recurso. Negar provimento. O relator, na Corte de Origem, acabou invertendo a teoria da observância da analogia e criou como que a percentagem de 1/3. E quase me leva a erro na bancada, porque o voto anteriormente proferido, em que eu citei 20 e poucos precedentes do tribunal, inclusive 6 precedentes de minha lavra, o voto era no sentido desse provimento. Toca. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, acompanho o relator. Ministro Lewandowski. Eu também, senhor presidente. Há, inclusive, uma súmula vinculante de número 26, que diz o seguinte: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Nós temos, inclusive, uma súmula que já, independentemente do artigo 5210, que creio que será discutido na sequência aqui, se está ou não em vigor ainda, nós temos uma súmula vinculante que já, enfim, vincula todo o judiciário brasileiro no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo que mencionei. Então, portanto, acompanho o relator em toda a sua inteireza. Ministro Gilmar Mendes. Também. Ministro Celso. Também eu, senhor presidente. Eu não ouvi o relatório, não voto. Proclamo o resultado, recurso desprovido, não é mesmo, ministro Maguarani? Recurso desprovido, decisão unânime. Desprovido e realmente o relator, que quase me levou a erro, né, ele partiu do artigo 83 do Código Penal, que versa instituto diverso, o livramento condicional, e aí exige a percentagem de 1/3, né, nos crimes dolosos. Presidente.